Oremos. Pai de amor e de infinita bondade, muito obrigado, Deus, por este momento em tua presença, Pai, o qual nós separamos para poder estar ouvindo da tua palavra, aprendendo mais da tua palavra, Pai. Abençoe esses momentos, Jesus, aqui na tua presença, abençoe a vida da Cris que está à frente desse estudo, Deus, e abençoe a cada irmã aqui presente. Fica aquelas que não ir, o Senhor possa estar visitando também e abençoando grandemente também a vida de cada um. Amém. Nos abençoe nesse Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então vamos lá, meninas. Estamos lá no capítulo 8, Deus onisciente, né? Nós já estamos quase terminando o nosso livro, já vemos aí 7 atributos incomunicáveis de Deus e hoje nós chegamos então na onisciência. Talvez esse seja o atributo daqueles que nós não temos, mas bem que a gente gostaria de ter. Não é verdade? Pode pensar bem, né? Quem nunca se achou certa de tudo, ou a mais entendida em um assunto, ou até esperta demais. Nós temos como exemplo, quando nós nos achamos autossuficientes, nós sabemos sempre fazer algo melhor do que ninguém, né? Somos as expertises em algum assunto, em alguma área. Normalmente, em algum momento, a gente já caiu nessa armadilha. E, na verdade, a gente sabe tão pouco, mas quantas vezes o nosso coração, o nosso orgulho nos deixa esquecer disso. E aí eu queria começar com vocês, já pedindo para vocês abrirem o livro aí, né? Quem está com o livro. Na página 134, a gente vai ler, queria compartilhar com vocês aquele último parágrafo, né? Que a gente já começa, aqueles capítulos que já começa dando paulada na gente, né? E diz assim: a maioria de nós teve momento em que se achou esperta demais. A arrogância da juventude nos segue até a vida adulta, quando as realidades da vida começam seu trabalho corretivo, ensinando-nos os limites do nosso conhecimento. Isso eu achei ótimo, porque realmente, quando a gente era mais jovem, normalmente a gente tinha essa arrogância de se achar esperta, conhecedora de tudo, né? A gente sempre estava bem vivendo aquela vida louca, né? E agora a gente vai amadurecendo e a gente vai conhecendo os nossos limites, vai sabendo onde realmente a gente sabe e aonde a gente não vai, né? Onde a gente realmente não pode. E é interessante que ela vem e coloca, né, que ela é a senhorita Maria Chiquinha, e quando ela começou a falar, eu fiquei imaginando, né? Mas que menina é essa? Né? E ela era essa Maria Chiquinha. Aí na página 135 diz assim: eu me vejo com a crescente sensação de quão pouco aprendi e do quanto eu ainda não sei. Mas apenas isso, eu ainda comecei a ter esquecimentos. Aí eu dei risada, né? Porque eu falei assim, a gente nem aprendeu direito, aí já vem a idade e a gente já começa a esquecer as coisas. Então, pensa bem, né? Como que a vida vive dando cambalhotas na gente. A gente vai se achando, às vezes, e a gente vai acabando achando que sabe muito, com o passar do tempo a gente vê que não sabe nada, que sabe pouco, e ainda com o tempo, com o pouco que a gente sabe, ainda já vai começando a esquecer. Aí não tem graça, né? E o bom de tudo isso é a gente saber que nós temos um Deus que não precisa aprender e nem tampouco pode esquecer. Isso que é maravilhoso, né? Ele é onisciente, ou seja, onisciente é aquele que tem um saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas, ilimitado em seus conhecimentos. Olha que maravilha a gente ter essa ciência, né? De que ele é a origem de tudo, ele sabe tudo, ele pode todas as coisas. E como que a gente... Por que isso? Porque se Deus tivesse que aprender, já cairia por terra
muitos dos seus atributos que a gente tem aprendido, né? Aprender, a gente tem que compreender que implica mudança. Porque quando a gente aprende alguma coisa, você está adquirindo alguma coisa no seu conhecimento. Então, você está mudando aquilo que estava dentro de você. Então, é bem interessante. E Deus, ele não muda. Nós já vimos isso, nós já vimos que ele é imutável, ele não muda. Então, se ele não muda, ele não pode estar sempre aprendendo alguma coisa, porque aprender gera mudança. Então, Deus já de antemão já sabe tudo, passado, presente e futuro. E principalmente ele não esquece de nada. Apesar de algumas passagens da Bíblia dizer que ele se esquece, e é importante a gente ver a questão da melhor tradução dessa palavra, que quer dizer que ele decide-se não lembrar, não ficar trazendo à tona, né? Quando ele fala que ele se esquece dos nossos pecados, então não é que ele não se esquece igual a gente, não é a mesma coisa, me esqueci de fechar a porta, não é assim, ele não quer trazer à tona aquilo para nós. E aí, Tozer, ele tem uma definição bem legal lá nas páginas 136 e 137 do livro, né, que eu achei bem abrangente essa definição bem profunda e bem completa, né? Porque se Deus tivesse que aprender alguma coisa, quebraria, então, realmente todas essas cadeias de atributos que nós estamos aprendendo. E significaria que Deus, ele seria mutável. E a gente já viu que ele é imutável. Ele é, né, a origem de todo o conhecimento. Para nós, seres humanos, a gente tem que entender que aprender é fundamental. Desde que a gente nasce, na verdade, desde que a gente está sendo gerado, a gente já começa a aprender, desde o ventre, né? Quem daqui já assistiu aquele filme Olha Quem Está Falando? Bem antigo, lá do John Travolta, né? Com o John Travolta, aquele lá que aparece desde o útero, lá o bebezinho falando, o que é isso? Tá se mexendo e tal. A gente vê que desde aquela época, mesmo que seja fictício, uma coisa assim, um desenho ali, né? Uma imagem, e a gente vê que o ser humano já começa aprendendo ali, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando nasce é a respirar sozinho. Então, olha só que interessante, porque até então a gente não precisava de ajuda para respirar, e a gente começa a respirar sozinho. E aí a gente chora porque respirar dói. E aí vem toda aquela questão de aprendizado. A gente vai aprender a sugar, vai aprender a mamar, vai aprender a chorar, vai aprender a sorrir, e aí vai assim por diante. Então, a gente começa a aprender. E a gente nunca para de aprender. Enquanto nós estivermos vivas, nós estaremos aprendendo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, também vai depender também dos desejos que a gente tem, da gente não se acomodar e ficar assim, não, já estou lá com 50, 60, 60 anos, não preciso aprender mais nada, não, que estou fora, que é isso? E eu achei bem interessante porque aqui no nosso país, nós vemos que é um privilégio hoje nós temos a educação. Quantas pessoas buscam a educação e não conseguem? Quantas crianças em até outros lugares do mundo querem aprender e não conseguem? Não tem escola, não tem livros, os pais também não sabem para poder aprender, e hoje a gente tem esse acesso à educação com tanta facilidade. Nós vemos aí que na pandemia, quantas pessoas tiveram que se desdobrar e ter um acesso à educação à distância, e conseguimos aprender, as crianças conseguiram participar das aulas, os adultos conseguiram fazer cursos com relação a isso. Eu acho bem interessante essa disponibilidade que nós temos hoje de educação, diferente dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que muitas vezes mal sabiam ler ou escrever o seu próprio nome.
E hoje, se bobear, a gente sabe 1, 2, 3 idiomas. Olha só a facilidade que nós temos. E, infelizmente, muitas pessoas não valorizam esse privilégio e acabam deixando isso para trás. Eu assisti uma reportagem no domingo, quando a gente chegou da igreja. Eu não sei se alguém mais viu essa reportagem de um pipoqueiro que, aos 52 anos, se formou em letras e se tornou professor. E ele pagou seus ensinos vendendo pipoca. Aí você fala assim, hoje não estuda quem não quer. Quem se acomoda mesmo. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que crescer, a gente tem que se empolgar com isso. Eu achei muito lindo aquilo, eu achei muito bonito, né, essa atitude que ele teve, e triste muitas vezes quando a gente vê pessoas matando aula, deixando isso para lá, não querendo ficar só na vida boa, acomodado com, às vezes, o pouco que sabe, infelizmente. E isso é algo que às vezes passou já pela nossa mente, pela nossa vida, quando a gente era mais novo, porque a gente não tinha maturidade. Eu falo por mim mesmo, porque quantas vezes eu matava a aula para não fazer nada, para ficar sentada na casa batendo papo. E hoje a gente luta aqui para estudar alguma coisa, buscar algum conhecimento, falar assim, olha, poderia ter feito tal faculdade, poderia ter feito tal curso, coisa que não valorizei ali atrás, mas nunca é tarde para a gente buscar, né? Para a gente correr, a gente não pode se acomodar. Mas aqui, voltando a falar sobre conhecimento, é fundamental para nós, e aprender é um direito que nós temos. Por quê? Porque Deus deseja que nós aprendamos, Ele deseja que nós buscamos o conhecimento. Ah, mas como isso? Se você voltar lá para o Éden, lembra que lá tinha 2 árvores? Uma era da vida e outra era do que mesmo? Do conhecimento. Então, se existia já uma árvore que poderia dar conhecimento para o ser humano, era algo que Deus criou, é algo que Ele quer para nós. Naquele momento, quando entrou o pecado, lógico que aquele conhecimento foi vedado para o nosso bem, para o bem do ser humano. Mas isso era algo que já estava planejado por Deus para o ser humano obter conhecimento, assim como a vida. Olha que interessante, Deus já estava vendo lá na frente, né? Então, o homem, quando ele foi criado para dominar, para subjugar a terra, para explorar, para desenvolver, para aprender sobre ela. E ele deixou todo o universo aberto para a exploração humana. E nós aprendemos muito com isso, né? O ser humano aprendeu muito com essa liberdade que Deus deu de conhecimento, né? Através do conhecimento, o ser humano pôde conhecer a Deus através da criação, pôde conhecer a Deus através da sua palavra, tudo através do conhecimento. Então, o homem ele foi criado para aprender. E hoje em dia, nós temos uma explosão de informação. Então, hoje o conhecimento, ele chega muito mais rápido, nós temos acesso a conhecimentos muito rápido e de coisas que muitas vezes estão muito longe de nós. 90 e tantos dias, nós estamos acompanhando a guerra na Ucrânia. Então, a gente tem acompanhado notícias que outrora seria muito mais difícil do ser humano ter esse conhecimento, e hoje nós temos essa facilidade, hoje nós temos esse acompanhamento. Então, hoje nós temos essa condição praticamente instantaneamente. Mas a gente também tem que ter cuidado, porque essa questão de a gente ter muito acesso ao conhecimento pode ser bom, e como é bom muitas vezes para a gente, mas também tem um lado ruim. Então, a gente precisa ter essa balança, né, na nossa vida, esse limite, a gente ter esse controle. E a autora, ela compara a internet, que é uma fonte de conhecimento para nós hoje, como se fosse um buffet self-service. E é interessante porque quando a gente vai num buffet por quilo, a gente é mais comedida, né?
Você vai pagar, peraí, eu vou pegar só aquilo realmente que eu vou comer, não vou extrapolar, porque afinal de contas, num buffet por quilo, quilo é caro. Então eu preciso, né, ter esse limite. Agora, quando a gente vai num buffet self-service, pensa bem como que a gente age. Lembra quando a gente vai tomar aqueles cafés nos hotéis lá? A gente vai, pega lá um prato, pega um pão de queijo, um pão não sei o que lá, pega uma torrada, pega uma bolacha, pega frios aqui, aí a gente senta, come, a gente, ai, não peguei fruta, vou lá, pego fruta, pego uma tortinha, e a gente né, esbanja, a gente vai com muita sede ao pote. Por quê? Porque afinal tá de graça, né? Ou como diz, já tá pago mesmo, vou comer mesmo, tenho direito. Então a gente precisa tomar cuidado com esse buffet self-service de conhecimento que está ao nosso acesso, porque muitas vezes a gente não vê a origem do que nós estamos buscando, se realmente esse conhecimento vai fazer diferença para a minha vida ou não. Já parou para pensar se todo esse conhecimento que está ao nosso alcance é realmente necessário para nós? O que vai mudar para mim? Então, a gente precisa limitar também o que a gente tem buscado de conhecimento. E a gente vê também o perigo hoje, é a questão do vício que isso pode dar para nós, né? Hoje você tem acesso, você pega o celular, aí você entra aqui, puxa lá o jornalzinho do Google, tem um monte de matéria, interessante, aí tem lá mais matérias. Aí você vai, adiciona mais matéria. Aí você clica numa matéria, aí daqui a pouco aparece uma outra matéria ali que te linka aquilo, e você só vai buscando isso, buscando aquilo, e às vezes são coisas fúteis, coisa que não vai te levar a lugar nenhum, não te vai acrescentar nada, e você está gastando o seu tempo ali com coisas em vão, fútil. Então, a gente precisa ter também esse limite. A tentação é muito grande, né? Quando você tem essa disponibilidade muito fácil para você. Então, a gente precisa ter essa ponderação nas nossas vidas, né? E será que tanta informação assim realmente nos dá conhecimento? Né? Você já imaginou se nós podemos estar querendo um conhecimento ilimitado, sabendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor? Já pensou como, não, eu preciso estar antenada com tudo que está acontecendo, eu tenho que estar sabendo de tudo, né? Será que nós não estamos buscando com isso uma onisciência que não nos cabe ter? Eu preciso estar atualizada para conversar com o pessoal lá no meu trabalho, com o pessoal aqui, porque senão eu vou, né, ficar boiando. Será? Né? Muitas vezes a gente pensa que estar bem informada nos dá uma segurança. Só que normalmente o excesso de informação pode nos trazer ao contrário, pode nos trazer uma confusão na nossa mente que pode até gerar ansiedade. E aí a autora vem e fala realmente com essa questão de que o excesso de conhecimento pode nos fazer mal. Pode realmente nos fazer mal, né? E aí eu queria perguntar, né? Será que temos limites de conhecimento dado por Deus? Será que Deus colocou um limite para nós? O que vocês acham? Sim ou não? Realmente, a nossa mente é limitada, então ele teve que colocar um limite para nós, né? Agora, quanto que a nossa mente está trabalhando diante desses excesso de conhecimentos que nós temos acesso? A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Hoje nós temos buscado mais conhecimento a cada dia ou nós já estamos acomodados com o conhecimento que nós temos? Já vi muita gente falar assim, não, agora eu já estou me aposentando, não preciso mais, já li a Bíblia 10 vezes, não preciso estudar mais, já estudei quantas revistinhas da IBD, quanto sei que lá, já sei de tudo, não preciso aprender mais. Então, olha o perigo que nós corremos. Muitas vezes a gente se acomoda com o que a gente possui de conhecimento e não quer crescer mais, ou a gente quer crescer demais e todo esse excesso de conhecimento acaba fazendo mal. Então, tudo que é demais é ruim. E tudo que é pouco também, que é escasso, também é ruim.
a gente tem que ter um limite, né? A gente tem que ter um limite. Essa sobrecarga de informação, ela pode causar sérios problemas na nossa vida. Então, a gente precisa ter esse limite. Tomar muito cuidado com relação a isso. Mas nós gostamos sempre de estar muito bem informadas, atualizadas, conectadas, né? Nós só precisamos saber até onde a gente pode ir, até onde eu posso caminhar com relação a isso. Como nós temos muito fácil acesso ao conhecimento do que as gerações anteriores, e isso a gente precisa estar ciente de que isso não pode nos sobrecarregar, nem nos sufocar. Então, a gente precisa realmente entender até onde está o nosso limite. E é interessante que eu estou acompanhando uma série de lives no Instagram, e hoje o tema das lives é conhecê-lo mais para amá-lo mais, né? Referente a Deus. E hoje estava falando sobre a questão de conhecimento, de leitura de livros. E aí, às vezes, a gente fala assim, ai, meu Deus, eu não consigo ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, bagunça minha cabeça, eu não consigo me concentrar, tal, não sei o que lá. Aí ela falou assim, mas quando a gente está na escola, a gente não estuda matemática, português, história, ciências, não estuda várias matérias? Como que a gente fala que não tem condições de ler 2, 3 livros ao mesmo tempo? A gente fala assim, olha, como a gente se acomoda, como a gente se esconde atrás de algumas coisas que a gente fazia com tanta naturalidade. Aí tem o segredo da coisa. Você estuda matemática e português, difícil de você confundir as duas matérias, certo? Para você também ter facilidade de ler 2 ou 3 livros diferentes, pegar livros com temas diferentes. Então, você vai pegar um livro de teologia, o outro você vai pegar sobre, sei lá, maternidade, outro sobre finanças. Então, você consegue assuntos diferentes, você consegue parar e pensar, né? Abre a gavetinha de um livro, depois você abre a gavetinha do outro, e assim você consegue. Isso faz com que a nossa mente fique ativa e não fique acomodada num só conhecimento. Assim, se você vai estudar política, se você ficar só fixada em política, o seu conhecimento, vamos supor, de um idioma está lá embaixo, de matemática está lá embaixo, da língua portuguesa está lá embaixo, de teologia, então você tem que ter sempre uma medida para você estar crescendo de uma forma geral, e não você ser expert em uma coisa e burrete em outra, né? Você sabe bem de uma e não sabe nada de outra. Você tem que ter um equilíbrio. Então, é isso que é interessante, essa disposição, essa condição que Deus nos dá de nós estarmos buscando. Nós não podemos deixar, né, de estudar. Nós precisamos estar sempre buscando conhecimento, e eu estaria sendo contraditória se eu estivesse aqui falando para vocês, olha, todo o conhecimento que vocês têm já é suficiente, tá bem, né? Vocês estão estabilizadas, são todas meninas inteligentes e tá tudo bom. Não, quanto mais a gente buscar, melhor é para nós. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Quem daqui lembra o que foi pregado no domingo? É um exercício que a gente faz, né? Tentar lembrar o que já foi falado na semana. A gente exercitar a nossa mente, exercitar o conhecimento, está renovando o conhecimento. A verdade é que a busca pelo conhecimento não é algo novo, né? Isso, a gente voltando ali para o Éden, a gente vê que desde lá já existia isso. Mas, em compensação, quem também não gostaria de conhecer o futuro? Ah, que maravilha seria se a gente soubesse o que vai acontecer, né, com os nossos filhos, com o nosso emprego, com os nossos maridos, ou melhor não. Ou melhor saber só o que a gente sabe mesmo tá bom. Mas no fundo, a gente gostaria de saber uma pontinha assim do que vai acontecer, desde que seja uma coisa boa. Porque daqui ninguém gostaria de saber, eu quero saber meu futuro. Tá bom, meu futuro é que eu vou morrer daqui 5 dias
3 horas e 22 minutos. Ah, aí não tem graça, né? Agora, se meu futuro, olha, você vai viver até 80 anos, 90 anos, opa, aí já está melhor, né? Esse conhecimento já está melhor. Então, a gente até quer saber, mas só se a notícia for boa, né? Mas quem é que vai saber isso? É somente Deus, né? E assim, e quando a gente fala de futuro, a gente cai naquela. Quem daqui nunca foi daquelas que pediam um sinal para Deus? Ó, Deus, me mostra, né, se eu tenho que ir para o México ou não. Me mostra se eu vou casar com fulano ou não. Me mostra se eu tenho que fazer isso ou não. Quem não? Isso é você querer saber o futuro, gente. É você querer ser onisciente. Por isso que eu falo, como a gente tem almejado alguns atributos que não cabem a nós. E o pior de tudo é que às vezes a gente, além de ainda querer saber, a gente barganha com Deus, né? Olha, tipo Gideão, lembra? Você molha aqui, se tiver seco de um lado, molhar do outro, aí eu sei que é um sinal que vai dar tudo certo. Ó, se eu receber um aumento, é porque eu vou viajar para não sei aonde. Olha só a gente barganhando com Deus ainda, né? Sim. Olha que coisa, né? A gente tem. Aí você fala assim, mas antes de eu me converter, né? Eu li horóscopo, eu fui em cartomante, fui em vidente, não sei das quantas. Mas às vezes a gente tem atitudes dessa depois de convertido, né? Querendo aí barganhar com Deus, querendo negociar, querendo adivinhar o futuro, como essas pessoas, entre aspas, são caracterizadas. Olha só que coisa, né? Que coisa. Mas será que Deus pode nos revelar o futuro? Eu acredito que sim, desde que seja do propósito dele, seja da vontade dele, né? Mas às vezes isso não é bom para nós, né? Às vezes não é bom a gente saber o que vai acontecer. A única coisa que a gente tem que ter certeza é que o nosso futuro está nas mãos de Deus, nossa história está sendo escrita por Ele. O ponto final é Ele quem coloca. Se por enquanto Ele está colocando vírgula na nossa história, Ele está acrescentando parágrafos e capítulos, amém por isso. Agora, a gente não precisa ficar querendo saber o que vai, o final da história, né? Legal você pegar um livro, não, deixa eu ver aqui, o último capítulo aqui, para ver como é que vai acabar esse romance, como é que vai ser a coisa, porque não tem graça, né? Esses dias nós estamos assistindo uma série, aí o pastor, não dá para assistir essa série porque é de 20 episódios. Beleza. Estamos assistindo a série lá, 20 episódios. Aí aparece episódio 21. Opa, mas não era 20 episódios? Como é que não... Aí quando ele foi ver, ele não tinha clicado ali no episódios e mais, não era 20, era 70. Ah, não, 70 eu não tenho paciência para isso não. O que que a gente fez? 68. Fomos lá pro final da série para ver o final, porque a gente não tinha condições de ficar assistindo 70 episódios de uma série só, né? Eram as crônicas de Nárnia na televisão, praticamente. Pensa bem, ele, não vou ficar presa a minha vida inteira assistindo uma série só, não, vamos adiantar isso daí. Mas assim, você pula o enredo da história. Quando você quer saber o final, você pula muitas vezes o recheio do bolo. Você vai querer só uma parte, entendeu? Então, na vida, às vezes a gente quer isso, a gente quer saber o final, quer antecipar os fatos, só que isso não é bom. O futuro não é da nossa conta. Essa frase eu achei o máximo. O futuro não é da nossa conta. Ele está nas mãos de Deus. Né? Nós temos sempre essa ansiedade de querer saber o futuro. E aí, pega a sua Bíblia lá, abre lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aí, quem achou, pode ler aí para a gente, por favor, enquanto eu tomo uma aguinha. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
um dos capítulos um dos versículos mais difíceis de ser vivido por nós. Porque a gente gosta de uma ansiedade que não cabe dentro de nós. Às vezes a gente não consegue lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, infelizmente. Mas esse versículo diz: seu futuro está nas mãos de Deus. E não tem mão melhor para estar. Sabe por quê? Porque Deus já está lá. Deus já está no nosso futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Isso devia deixar a gente tranquila. Já imaginou como a ignorância de nós não sabermos o nosso futuro é boa para nós? Porque se nós soubéssemos o nosso amanhã, provavelmente nós ficaríamos ansiosas, mais do que não sabendo, né? Nosso amanhã está designado por Deus. Ele é soberano. Nós não sabemos o nosso futuro. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós não sabemos. E quando a nossa sede de conhecimento começa a ultrapassar barreiras, então nós temos às vezes, grande interesse por assuntos dos outros. E aí vem mais uma paulada, né? Já nós estamos lá em 1 Pedro, volta ali um pouquinho no capítulo 4, versículo 15, que foi uma paulada para mim, porque eu acho que eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Outra irmã aí, lê para nós. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como que se entremete em negócios alheios. Ah, mas que paulada que é esse pedacinho aqui, né, gente? Intrometidos gostam de saber da vida dos outros, mas muitas vezes não gosta que façam o mesmo da sua vida. Eu posso comentar sobre a vida dos outros, mas não vem falar da minha vida, não, gente. Olha só, né? E às vezes esse excesso de conhecimento pode nos levar a isso. Deixa eu ficar sabendo da vida de fulano, deixa eu estar a par de tudo que está acontecendo. Muitas vezes é só para tentar ajudar ou não, mas eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso compartilhar o conhecimento que eu tenho da vida dos outros. O Jefferson agora está tendo todo o conhecimento do nosso PG, tudo que está sendo falado está sendo passado para ele. Então, olha só o perigo que nós estamos correndo agora. O perigo que nós estamos correndo agora. Já mandei ele para a sala dos homens. Expulsa ele daqui, Berê, pelo amor de Deus. Não pode ter um bolinha no clube da Luluzinha. Brincadeira, Jefferson. Na verdade, quando a gente está falando sobre esse versículo de ser intrometido, a gente precisa ter consciência de que a privacidade nossa, ela é tão importante quanto a privacidade da vida dos outros. A gente não gosta que fiquem falando da nossa vida por aí, mas muitas vezes a gente não se importa em falar da vida dos outros. E é interessante quando a gente vê na Bíblia essa exortação. Eu já tinha lido sobre o mexeriqueiro, tal, não sei o que lá, mas sobre intrometido, aquela pessoa que entra, quer se infiltrar naquilo, quer saber algo que não lhe pertence, isso é muito pesado, né? Isso é muito pesado. E aí tem uma frase que eu achei bem interessante, que é do Alexandre Sacha. Ele diz assim: se você não faz parte do problema e nem da solução, isso não é assunto seu. Eu achei muito jóia essa frase, né? Se você não faz parte do problema e nem da solução, isso não é assunto seu. Então não se intrometa, não queira, né, dar pitaco. Muitas vezes a gente tem que se controlar com relação a isso. Será que isso às vezes não vem para nós, muitas vezes, essa questão de querer saber sobre a vida dos outros como uma chamada preocupação amorosa, entre aspas? Afinal de contas, a gente precisa saber, né, da vida de fulano para poder orar por essa pessoa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas motivações que muitas vezes a gente tenta
abafar essa questão de conhecer sobre a vida dos outros, né? Então, ao invés de nós conhecermos a vida alheia, nós deveríamos conhecer melhor a nossa vida. Muitas vezes a gente consegue conhecer o pecado dos outros, mas não reconhece o nosso pecado. Conhece a falha dos outros, mas não reconhece as nossas falhas. Então, olha só como isso pode nos levar, nos afastar de uma comunhão real com Deus, né? Muito cuidado com essas motivações que nos levam a se preocupar, né? Então, às vezes a gente vê como essa questão da preocupação amorosa, quando a gente tenta ver na questão de ajudar as pessoas. É lógico que tem momentos que a gente realmente precisa se preocupar com algumas pessoas. Exemplo, a gente precisa monitorar quando a gente tem alguém que tem uma tendência suicida, né? Alguém que tem uma tendência crise depressiva. É lógico que você vai, entre aspas, se intrometer na vida dessa pessoa, cuidar mais de perto. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com a intenção do nosso coração em ter conhecimento de alguém. Então, a gente vê que quando a gente está aconselhando alguém, essa pessoa está com essa tendência, é lógico que você vai tentar chegar mais perto. Você não vai se afastar da pessoa, não quero ser intrometida, não quero ser mexeriqueira nem nada. Mas a gente precisa ter esse cuidado, tem que ter esse equilíbrio na nossa vida. Então, isso, a gente precisa ter bem essa questão, né? A gente não pode tomar tudo e falar assim, não, vou me afastar completamente, a Bíblia falou que eu não posso ser intrometida, agora fulano que se vire. Espera aí, não é bem assim. Né? Vamos ver a motivação do porquê eu tenho que me achegar, conversar com essa pessoa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Que circunstância me faz preocupar ou não essa pessoa? Né? Mas, de forma geral, a gente precisa realmente se afastar desse hábito para não nos comprometer, né, com a vida do outro. Então, para isso, a gente precisa realmente confiar em Deus. Está aí o nosso grande desafio. Às vezes a gente é um pouco intrometida como mãe com relação a filhos. Eu vejo assim, confesso meu pecado publicamente, né? E acho que não vou ser a única que quem não xeretou no WhatsApp do filho, não olhou o caderninho, ou não bisbilhotou alguma coisa assim, alguma cartinha que estava encontrando, alguma coisa assim, não ficou curiosa em saber como que estava, ou quem ele estava conversando, com quem estava conversando, com quem estava procurando, andando. É uma curiosidade, digamos assim, que uma preocupação amorosa. Tem um lado bom e tem um lado ruim, como todas as coisas na nossa vida, né? Às vezes a gente se preocupa e realmente a gente tem um alerta e por isso a gente consegue afastar, muitas vezes, de uma má amizade, às vezes até uma questão na internet, quando as crianças são menores, você vê uma pessoa abusando, né, da criança, querendo ver algo a mais, e você tem todo esse cuidado. Então, existem limites para a gente tem que ter realmente esse controle. Muitas vezes você pode fazer tudo isso e não te levar a canto nenhum. Vigiamos, 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 e nem por isso nossa filha deixou de se afastar do Senhor. Então, assim, a gente tem toda essa questão. Então, tá nas mãos de Deus. Por mais que às vezes a gente tente, a gente queira, a gente busque fazer o melhor, mas ainda está no controle de Deus. Então, a gente precisa confiar. E esse é o maior desafio, né? Às vezes a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Um dos versículos, né, mais difíceis para nós hoje em dia. Em vez de nós lançarmos sobre ele, nós tentamos, às vezes, querer controlar o nosso futuro, infelizmente. Então, eu acho que a palavra-chave para nós, nesse estudo da onisciência de Deus, seria o contentamento. O contentamento de nós sabermos que nós temos condições, sim, de conhecer, de buscar conhecimento, mas o contentamento de saber que Deus sabe tudo e que isso é suficiente para nós. Eu não preciso saber de tudo.
Eu não preciso conhecer tudo. Deus sim. E isso ele já sabe, e ele já tem. Então, é aí que a gente, vamos dizer assim, que é o segredo do sucesso da nossa vida. Quando a gente consegue se colocar na nossa posição de limitada diante de um Deus ilimitado. É aí que a gente precisa começar a se entender, né? Somente Deus, ele é capaz de gerenciar com sabedoria as nossas vidas. Mas será que Deus, ele é capaz de remover toda essa ansiedade que a gente tem, muitas vezes, em busca de conhecimento, em busca de saber as coisas? Quanto mais eu buscar a Deus, mais eu vou encontrar Ele. Então, aí é um conhecimento que, para mim, ele pode ser grande, ele pode ser mais exaustivo. Então, conhecer a Deus, quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu conheço, mais eu busco. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. Entendeu? Então, o que eu preciso ver é que tipo de conhecimento eu tenho buscado. Se são conhecimentos fúteis ou conhecimentos úteis. Conhecer a Deus é extremamente útil. Conhecer sobre, né, a cor de rosa que existe lá na paçoca não me resolve nada, né? Entendeu? Coisa que não tem nada a ver. Então, eu preciso saber aonde que eu vou buscar, qual tipo de conhecimento. Deixar Deus cuidar de tudo. Ele já está no nosso futuro. Ele já sabe de tudo. Tudo está no controle dele. Não adianta a gente estar ansiosa, não adianta a gente se descabelar, não adianta a gente ter motivação errada. É Deus que está no controle, Ele que já conhece. E quando a gente consegue reconhecer que Deus tem tudo no controle, ela coloca ali 4 verdades no livro. Está lá na página, a partir da página 146, né, que ela fala que quando você confia em Deus como onisciente, você reconhece 4 belas verdades e se tranquiliza nelas. E as verdades são, né? Você não pode, e eu acrescentei, e não é mais esperta que Deus. Nenhum plano meu é melhor do que o plano que ele já fez para mim, ou que ele está fazendo, né? Nenhum. A gente não é mais esperta que Deus. Segunda verdade, que a gente não pode barganhar com Deus. Como a gente barganha com Deus, né? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der tal coisa, se eu for promovido, né? Então, a gente não precisa, porque provavelmente ele sabe que muitas vezes a gente barganhou e a gente nem vai cumprir aquilo. Muitas vezes, ele já sabe. E ele não precisa de nada que a gente ofereça para ele. Não precisa, absolutamente nada. Imaginou se Deus dependesse de alguma coisa que a gente oferecesse para ele? Misericórdia. Deus estava perdido, né? Quando a gente fala assim, Deus, eu não vou pecar, acabei de pecar, já era. Deus, eu não vou fazer aquilo. Não, se eu não fizer, não precisa nada disso para Deus. Terceira verdade, você não pode enganar Deus. E às vezes a gente acha que a gente pode enganar Deus. Sutilmente a gente faz alguma coisa, né? Nós somos péssimas atrizes. E aí vem o conforto. Mesmo assim, ele nos aceita assim como nós somos. A gente às vezes tem toda aquele charme de querer e acontecer na frente de Deus, na frente dos outros, mas a gente não precisa enganar Deus. Ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele não fala que a gente não precisa nem abrir a boca, que ele já sabe o que está lá. Nossos pensamentos, então a gente não vai enganar quem? Posso enganar meu marido, posso enganar meu pastor, posso enganar minha amiga, posso enganar meu filho, posso enganar vocês facilmente, mas Deus, esse não tem jeito, né? E outra verdade é que você não pode esperar que Deus esqueça. Aí, como eu já falei, ele escolhe não se lembrar, não é que ele vai esquecer. Não vai se lembrar por amor de nós. E aí que é o top da história, né?
Porque quando a gente começa a falar assim, não, nunca mais vou me lembrar disso, me esqueci. De repente você está jogando isso para fora, né? Vira e mexe, a gente fala, não, nem lembro mais disso. Aí quando você se lembra, pronto, você já está jogando isso para fora, já está pondo isso para fora. Então, é maravilhoso isso. E aí tem um texto que eu acho fantástico para nós, que tem muito a ver com a onisciência de Deus, que é Romanos 12, a parte B, que diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando que a nossa mente é renovada? Quando nós aprendemos algo, quando nós buscamos o conhecimento, quando nós acrescentamos algo. Então, isso é renovação. E a consequência é nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos derrubar esse mito que o ser humano tem da onisciência. Se Deus tem o conhecimento de todas as coisas, isso deve bastar para nós, né? E assim nós não precisamos mais ficar almejando isso, nós só precisamos entender que Deus tem isso e pronto. Mesmo que a gente tenha tantas perguntas dentro de nós, mesmo que tenha tantas dúvidas, coisas que a gente queira acrescentar aqui e ali, a gente tem que ter essa... Eu não vou alcançar a onisciência, graças a Deus por isso. Somente Deus tem a resposta para tudo, graças a Deus por isso. Eu preciso somente confiar nele, né? Afinal, ele é onisciente e nós não. Nós não. Né? Porém, a gente não pode, então, mais uma vez, refrisando que a gente não pode se acomodar e achar que a gente não precisa mais aprender. Então, já que Deus sabe tudo, ele é quem manda, ele é quem dirige tudo, eu não preciso mais. Não. Nós precisamos procurar, sim, o conhecimento, mas de coisas saudáveis, né? Ao ponto, sim, de nós sermos transformadas, como diz ali o versículo de Romanos 12, a fim de nós sermos transformadas em servas fiéis. Olha que maravilha! Nós seremos servas fiéis. E aí é uma pergunta: será que eu estou alimentando a minha cabeça com informação que me sobrecarrega ou com informação que me eleva? Será que eu estou procurando conhecer algo que me faça amá-lo mais e conhecê-lo mais? Que tipo de informação nós estamos buscando hoje em dia? É uma reflexão bem interessante para nós. Abre lá o seu livro na página 149. E aí você vai ver naquele pedacinho ali do segundo parágrafo, tem uma série de como diz assim, de informações que eu achei que foram muitas solapadas na minha vida, né? O tempo e a atenção que eu estou investindo nisso me fará mais parecida com Cristo? Isso me tornará mais apta para servir a Deus e aos outros? Estou alimentando meu intelecto de uma forma que me capacite a amar ao Senhor, meu Deus, com toda a minha mente, ou de uma forma que cause sobrecarga de informação? O que estou aprendendo me leva a adorar a mim mesma ou a admirar as maravilhas daquele que é perfeito em meu conhecimento? Aqui foi uma surra e tanto, né? Quantas vezes a gente precisa parar e pensar, realmente, isso que eu estou fazendo está me levando mais perto de Cristo? Não. Ou não? Devo lançar isso ou não? Então, é bem, eu acho que eu falo uns capítulos que a gente apanha bastante nesse livro. E aí eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá no Salmo 131. Que salmo esse também, um salmo pequenininho, mas que também foi profundo. Extremamente profundo. E tem muito a ver também com esse capítulo, né?
que a gente está ali. Quem pode ler para a gente aí? Que não leu ainda, que não participou ainda aí. Enquanto eu tomo a minha aguinha. Eu leio. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Quem me dera eu estar nessa situação, né? Quem me dera o meu coração não fosse soberbo, quem me dera eu estivesse sossegada nos meus problemas, mas isso é algo que a gente pode, né, buscar realmente, se a gente confiar em Deus. Então, eu vejo assim que a palavra de Deus ela é algo que está sempre nos orientando, nos ensinando algo. O salmista, quando escreveu isso, ele não colocou isso como algo impossível para o ser humano. Ele colocou isso até como algo dele, de dentro do coração dele, algo que faria tranquilizar a vida dele. Então, quantas vezes a gente tem deixado todo esse conhecimento para trás e tem vivido algo totalmente diferente do que a Bíblia está nos orientando a fazer? Então, que tipo de conhecimento a gente tem buscado para nós? Será que esse conhecimento que a gente tem buscado na palavra de Deus está nos levando realmente para perto de Deus? Ou você está, não, estou lendo, mas não está assimilando, não estou conhecendo, não estou aprendendo algo, estou só cumprindo uma obrigação. Então, a gente precisa ter bem essa orientação, né? Nós precisamos notar a diferença na nossa vida quando nós descansamos com sinceridade em Deus, quando nós realmente confiamos que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, tudo vai acontecer como Ele quer. Os nossos planos não são os planos de Deus. Ele tem o melhor. Por mais que às vezes a gente fala, não, mas olha, se fosse assim, Deus, se fosse assim era muito melhor. Mas não, lá na frente, Ele está vendo. Eu estou lendo um livro, né? Estou lendo um livro paralelo, é esse aqui. É Um Fio de Esperança. E essa autora, ela narra a história de que ela tem um filho, a segunda gestação dela, ela tem uma menina, e essa menina nasce com uma síndrome raríssima, e essa síndrome permite que a criança, além de algumas anormalidades, não muito grandes, né, pequenas, mas ela tenha uma sobrevida muito pequena, ela vive no máximo 6 meses. Então, é um choque para ela quando ela sabe disso somente depois do parto, e ela fica, né, naquela angústia, naquilo lá, e para que Deus? Para que Deus? Primeiro é por quê, mas depois para quê? Né? A gente já aprendeu isso, né, na dificuldade, não por quê, mas para quê? E mais para frente ela vai entender o para que Deus fez isso na vida dela. E aí, se não bastasse, não dando spoiler, tá, gente? Porque eu não terminei de ler o livro ainda, estou na metade do livro. Ela fica grávida novamente, né? A bebê morre, né, com 6 meses, 190 e tantos dias, 99 dias, eu acho que a menina vive. E durante esse período, ela, em algum momento, eu não sei se ela ou o esposo, elas fazem algo para impedir uma nova gestação, já que ela fez exame e viu que tinha probabilidade de 25% de nascer outra criança com a mesma síndrome. Geneticamente, eles tinham essa probabilidade. E ela fica grávida de novo. E esse bebê, segundo bebê, tem a mesma síndrome. Aí você fala, Senhor dos céus, né? Para que tudo isso? E aí a gente vai ver para que Deus fez isso. Ela tem um ministério de ajuda de pais que tiveram perda de seus filhos. Aí você fala assim, nossa, que doloroso. Mas Deus tinha um propósito, e ela buscou conhecimento, e ela cresceu nessa área, e hoje ela ajuda muitas pessoas. Ela ajuda muitas pessoas nessa área. Pessoas que estão sofrendo com perdas
né? E assim, é muito lindo. É um livro que depois que eu ler, se alguém quiser ler, é um livro curtinho, é rapidinho de ler, top, muito lindo. Mas é daqueles livros que vai fazer você chorar, tá? Já se prepara, é um livro... Não, ele não está mais em edição, eu comprei em sebo, né? Mas é um livro muito bom, é um livro muito bom. Então, a gente saber que Deus é onisciente. Então, Deus já estava prevendo, no caso dessa autora, né? O porquê que ela passaria por todo esse sofrimento. E a gente tem que ter essa ciência. Deus está lá, sabendo por que a gente está passando pelo que a gente está passando hoje, dando para nós o que a gente realmente precisa na nossa vida. Nós não somos oniscientes, nós não temos um conhecimento total das coisas, nós precisamos buscar conhecimento. E graças a Deus nós não somos oniscientes, somente Ele somente Deus é. E para encerrar esse pedacinho aqui, eu queria ler com vocês o último parágrafo. Até a Regina postou, né, esse último parágrafo, da página 151. E não tem como você não marcar isso, se você não tem grifado no seu livro, né? Porque você tem dó de grifar o seu livro, eu não tenho dó, o meu está grifado, tá com stick, tem carinha, tem tudo que tem direito aqui, né? Diz assim: desprendidas do mito da onisciência humana, nós nos vemos livres para tomar conta do que é nosso. O trabalho de cada crente é se esforçar para entender o que Deus tem revelado. O que se revelou é suficiente para a salvação, necessário para a santidade e extremamente digno de meditação. É verdadeiro, nobre, puro, reto, amável, admirável, excelente, digno de louvor. Tornar-se o filtro através do qual aprendemos a escolher sabiamente que tipo de conhecimento adicional é bom para as nossas almas. E ao escolhê-lo bem, empregamos nossas mentes em amar a Deus da forma como elas deveriam. Pense nessas coisas. E não tem como não, né, falar sobre Filipenses 4:8. Né? Tudo que é verdadeiro, tudo é puro, tudo que é amável, se há algum proveito, se há alguma coisa boa, nisso pensais, né? Que seja isso que ocupe o nosso limitado conhecimento. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, que isso seja realmente o nosso viver nas nossas vidas. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Antes de acrescentar, eu queria acrescentar uma coisa. Eu estava assistindo a live, né? Antes de entrar no PG, e uma das frases que a Ellen Kettler falou foi assim: conhecimento que não é doado não está sendo feito com amor. Então, se nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos doar esse conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento e nós temos que doar esse conhecimento também. Então, precisamos filtrar que tipo de conhecimento que nós vamos receber. E os conhecimentos bons nós temos que passar adiante, não pode ficar só com a gente não pode se sobrecarregar de conhecimento. Eu achei isso bem interessante. Ok? Todo mundo fez as perguntas, nem estavam tão difíceis nesse capítulo. Tem capítulo que a gente se esfolou um pouco mais. Eu achei que esse capítulo a autora foi mais ponderadinha aqui, ou todo mundo achou difícil? Foi mais tranquilinho aí, meninas? Eu então, quem quer responder a primeira? Assim, não. Quem que quer responder a número 1 aí? Que tipo de conhecimento você mais anseia? E como você pode discernir em sua avidez por ele, se é sadia ou não? Quem que fez aí quer compartilhar com a gente? Vamos para o sorteio, então. Juliana? Você vai responder? Pode ser, Cris. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Então, que tipo de conhecimento você mais anseia? Eu coloquei que relacionado à minha profissão, né, à minha área,
para que eu ensino, né? E como você pode discernir se sua avidez por ele é sadia ou não? Eu coloquei sabendo que eu nunca vou conseguir obter e reter todo esse conhecimento, né? Na minha vida, por mais que eu me esforce, eu não vou ter esse conhecimento todo. E só Deus sabe de todas as coisas, né? Por mais que eu viva, eu não vou conseguir. O que a gente não pode é se acomodar e achar que sabe o suficiente e não precisa aprender mais. A gente tem que estar sempre buscando realmente, mas ter essa ciência que nunca vai ser, nunca vai se esgotar, né? Algo, enquanto vivermos, estaremos aprendendo. Isso é muito importante. Joia. Pergunta 2. De que forma ter informação na ponta dos seus dedos é uma bênção? Como poderíamos fazer melhor uso dela para glorificar a Deus e fazer sua vontade aqui na Terra? Essa foi boa, hein? E aí? Eu vou responder. Vamos lá. É bom quando surge uma dúvida, quando não consigo solucionar rapidamente. Eu vi fazendo isso. Às vezes eu tô lendo alguma coisa, que palavra é essa? Eu jogo lá. Que tal coisa? O que é isso? Então é bom Uhum. quando a gente não consegue solucionar algo rapidamente, você dá um Google e consegue. E a forma que eu posso usar, fazer melhor uso é usando aplicativos. Tá funcionando bem aí? Vocês estão me ouvindo? Eu vi aqui que minha internet está fraca. Deu uma ecoada. Tá normal? Agora melhorou. Eu coloquei aqui, usando aplicativos que me edificam, por exemplo, o Kindle que eu tenho aqui no celular, tenho o negocinho também, a Bíblia, que é um também que eu uso muito o aplicativo. Esse é um que me ajuda a crescer espiritualmente, né? Enfim. E também eu posso me conectar com pessoas distantes através do WhatsApp, por exemplo, e saber como elas estão, bem como orar por elas e dar uma palavra de ânimo, uma forma de usar. Deu para ouvir direito aí? Deu umas falhadas, mas acho que deu para dar uma entendida no assunto. Eu acho que a única coisa que eu acrescentaria também é buscar sempre fontes confiáveis, né? Porque quando a gente faz pesquisas também, a gente precisa tomar muito cuidado com as fontes que a gente tá lá, porque quando você... Google, né? Você faz uma pesquisa lá, sei lá, vamos lá falar sobre parousia. Aí você entra lá, de repente, pode ir primeiro site ali ser um site da Testemunha de Jeová, da Adventista. Então, a gente precisa ter também essa consciência de ter esse acesso facilitado, mas sabedoria. E também a moderação, né? Quanto tempo isso aqui tem nos tomado, tem nos prendido, e muitas vezes a gente está em pessoas, né, face a face, e às vezes a gente está com uma tela entre as nossas faces, né? Então, muito cuidado com esse acesso ilimitado que muitas vezes nos afasta da pele, né? Vamos dizer assim, de ter contato físico mesmo, né? Hoje em dia a gente vê como é importante quando você está numa refeição e você não precisa levar o celular para jantar com você ou para tomar café da manhã com você, deixa ele lá, depois você vai e usa. Não precisa ter essa, né? Você tem que ter essa moderação, senão você acaba viciando e isso é prejudicial, né? E às vezes com o intuito de, não, eu preciso estar antenado, preciso conhecer, estou buscando, né? Então, vamos tomar muito cuidado com relação a isso. É uma bênção na nossa vida e a gente pode sim glorificar Deus através desse conhecimento, dessa informação rápida. Muito bom. 3. Quais limites você precisa estabelecer em relação ao consumo de informação e em que área você é mais imprudente em seus padrões de consumo? Essa agora eu quero ver. Quem é que vai responder?
Quem fez a 3 aí? Gabi fez? Então, a segunda parte eu tô pensando. A primeira com relação aos limites que precisa estabelecer, seria o tempo mesmo de tela. No celular ele já tem até um gráfico que ele mostra todo domingo quanto tempo que eu fiquei de tela e quais aplicativos. E isso, para mim, tem me ajudado bastante, que você consegue ver onde você está depositando o seu tempo, né? Às vezes você não percebe onde que você fica, a que você está se dedicando, ou se não, se seu tempo está rendendo muito ou não, e você fica se questionando onde que eu estava, o que que eu estava fazendo, né? Então, essa questão de organizar e priorizar o que é importante, o que é necessário, né? Agora, em relação à área que eu sou mais imprudente, estou pensando ainda. É interessante isso que você colocou, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para ler um livro. Mas você passou 1 hora, 2 horas no Facebook, Instagram, né, no Twitter, mas não sei aonde, não sei o que lá, e se você não parei 10 minutos para ler 2 páginas de um livro, e você fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. E às vezes a gente não vê quanto tempo que uma internet pode tomar, buscando às vezes conhecimento, né? Sim, até mesmo uma pesquisa, algo que seja relevante, mas se você ficar só naquilo o dia todo, você esquece do restante, né? Das pessoas ao seu redor. Sim, é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes eu fico vendo que até se a gente não se policiar, a gente acaba, né, se perdendo nessa. Então, às vezes a desculpa que a gente tem, eu estou estudando, eu estou buscando, eu estou não sei o que lá, e às vezes, na verdade, a gente está se enganando e tentando enganar Deus, é aquelas verdades lá que a gente leu, sabe? Está ali na maior comodismo mesmo. A gente toma muito cuidado. Nessa terceira aí, eu coloquei assim, que eu preciso me policiar no consumo de receitas, porque eu não cozinho nada e não sei porque, como eu gosto de ver receita, atrás de outro. Falei, gente, para que eu tô pegando uma receita que nem fez nenhuma mulher? Tá fazendo o quê? Então, eu preciso me policiar com isso, viu, gente? Mas eu tenho uma sugestão. Se você não reproduz, né, não faz as receitas, mas você encontra, você tem que compartilhar. Porque vai que alguém faz, você pode impactar vidas. Fiz chá de abacaxi hoje, Gabi. Pensei em você. Olha, sonhei com ele, viu? Tomei por você. Tá ali, tem mais um pouquinho, para daqui a pouco tem mais. Vamos lá. Pergunta 4. Como a onisciência de Deus a consola pessoalmente e como ela aumenta a sua admiração pela graça divina? Essa é uma boa pergunta. Quem aí que vai se arriscar nessa? Só que eu sorteio de novo, hein, gente? Eu vou responder. Não. Quero que outra pessoa responda, Nath. Obrigada. Não, tem, ó. Olha quantas mulheres nós temos aí, ó. Olha quantas outras meninas nós temos aí. Como assim? Vamos dar oportunidade para outras. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Nilma? Fez aí a 4? Fiz, mas não estou em dúvida. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, né, que saber que Deus é absoluto, pleno, e que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas é muito bom, saber de tudo isso. E a cada aprendizado que temos, aumenta a minha admiração pela graça divina. Perfeito, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Né? Saber que Deus está no controle do meu futuro tem que me deixar tranquila com relação a isso. Saber que Ele está lá é muito bom, né? E isso leva cada vez mais a gente confiar e descansar nele, né? Apesar de todas as nossas falhas, Ele nos ama. Olha que maravilha. Eu acho que isso que deixa a gente cada vez mais apaixonado por Deus, né? Como diz a Dileuza ontem, é uma delícia. A gente tem que achar Deus uma delícia, algo que nos atrai, algo que nos
satisfaça realmente. Então, a gente precisa ter essa paixão mesmo, né? Mesmo depois de tanta surra que a gente leva nesse livro, né? De tanta paulada, de tanta coisa, a gente tem que acabar e falar assim, nossa Deus, que maravilha, que misericórdia que você tem. Como é bom a gente saber que Ele nos ama, como Ele nos orienta, né? E como usou a vida dessa autora para nos mostrar tudo isso. Eu acho isso muito bom, isso é muito bom para nós chegarmos a esse conhecimento. A gente estava até comentando como que a gente, depois de tanto tempo de vida cristã, a gente mesmo sabendo de todos os atributos de Deus, de uma forma tão leve, tão gostosa, de aplicação tão direta para a nossa vida, Deus orientou a vida da Jane Wilke para escrever esse livro para nos mostrar isso. Né? Porque todo mundo, quando se converte, sabe que Deus é poderoso, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é isso e aquilo, mas de uma forma que ela vem e traz isso para a nossa vida, um conhecimento de aplicação direta para nós. Então, a confrontação que ela faz para nós é muito legal. Pelo menos eu tenho achado isso, eu tenho curtido isso, de estar crescendo com essa facilidade que ela está tendo de passar esses atributos de uma forma legal para a gente estar crescendo juntos. E eu acho isso muito bom, né? Mais alguma dúvida? Acrescentar mais alguma coisa, Berê? Cris, com relação a essa última questão, vocês estão me ouvindo? Sim. Porque a minha tela está congelada desde o comecinho, eu não vejo nada aqui. Mas tudo bem. Com relação a essa quarta questão, na verdade, além do consolo, me constrange bastante essa onisciência de Deus, principalmente com relação a pensamentos, né? E lá quando ela colocou aquelas 4 belas verdades que nos tranquilizam, na verdade, a segunda eu fiquei assim, envergonhadíssima, porque eu me lembrei as diversas vezes que eu tentei barganhar com Deus, assim, né? Então, eu fiquei assim, muito chateada comigo mesma, porque, como você falou, o que nós temos que a gente pode barganhar com Deus, né? Então, assim, eu fiquei muito constrangida. Eu fico tão feliz que não fui só eu, né? Eu fico tão feliz com isso. Me sinto tão assim, compartilhando as coisas. Meu Deus, que bom que não sou só eu terrível nesse mundo. Tamo junto. Ô, Cris, eu estava lendo lá no meu trabalho, aí quando eu comecei, algumas partes eu fazia assim, ai, meu Deus, porque eu apanhei bastante. E você falou de marcar, eu só não marquei o capítulo todo, porque eu falei, eu não vou pintar. E o meu marcador que eu tenho lá no serviço estava falhando. Mas eu marquei a maioria das coisas aqui, assim, nesse capítulo, viu? E não é só você que apanha, não. Nem você, Berê. Naquelas 4... É o capítulo que você vai assim, não sei para que a gente usa marca-texto. Pinta tudo de uma vez, já passa pincel, logo fica melhor. Sim. Porque é umas coisas... E eu fiquei pensando, falei, como que Deus dá, assim, a sabedoria para ela, né? Para ela trazer tudo isso para nos ensinar. E a forma, eu acho legal, foi a forma como ela vem, com uma forma assim tão... direta, parece que ela está sentada na nossa frente, conversando, né, de uma forma muito simples e profunda ao mesmo tempo. É isso que é legal. Eu fiquei pensando. Simples e profunda. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, é uma sabedoria que vem de Deus mesmo, porque assim, nada do que ela falou aqui, se você for conferir na Bíblia, não está nenhuma novidade. Não está. É porque é aquilo que você falou, às vezes a gente lê o versículo, mas a gente não medita nele, por isso que a gente só vai meditar quando vem assim, né, numa situação igual vem no livro, aí você vai lá meditar, você fala, eu já li tantas vezes isso aqui, não me atentei que era isso aqui, né? Estava falando. E é isso mesmo. Mas muito bom. A gente pulou nessa parte, né? Não é? Aí você vai lá olhar, na hora que você vê no livro,
Aí, que igual esses versículos aqui para meditação, né? Eu comecei a ler, aí eu reescrevi eles. Falei, caramba, né? Já li tantas vezes isso aqui, e, né, você não se atenta ao que está falando, né? Mas é muito bom. A gente fica realmente bem... fica maravilhada, né? Quando a pessoa consegue compartilhar esse conhecimento com a gente e a forma como ela compartilhou, de uma forma tão amorosa, tão simples, tão doce para nós, né? Eu fico realmente contente com isso, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa aí, meninas? Não? Então vamos orar, encerrando? Quem pode orar aí para nós, encerrando? Voluntariamente, ou eu sorteio também. Você sabe que sorteio é comigo mesmo, né? Só antes de encerrar, então, só lembrando que nosso próximo encontro, dia 9/6, capítulo 9, e que Deus possa realmente, né, nos mostrar cada dia mais a sua onisciência para nós crescermos em conhecimento e graça diante dele. Eu posso orar? A Zezé vai orar. Beleza, Zezé. Podemos? Querido orar. Deus, obrigada por este dia que o Senhor nos concedeu, obrigada por esta noite maravilhosa, por este teu ensinamento, Pai. E cada dia, Senhor, a gente aprende mais de Ti com este livro, Pai. E que essas irmãs, sabe, Deus, que ensina tão bem para a gente, Pai. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada uma que participa e também as que não participa. Esteja abençoando a cada uma, Senhor, concede sabedoria, que nós possamos entender mais de Ti, Senhor, cada dia a cada dia, Senhor. Ó Deus, obrigada. Esteja abençoando esse grupo de mulheres, Pai, que está querendo aprender mais do Senhor. Amém. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Não esqueçam de mandar as fotinhas para a Hiroko trabalhar depois, que ela fica quietinha aí, mas a gente sabe que ela vai